Olá, tudo bem? Esse é um filme diferente, estou aqui com meu amigo, meu querido companheiro de muitos anos, o Marcos Brogna, que é o gestor de comunicação do OPE, e a gente vai conversar hoje sobre as News OPE, como é que elas podem ser usadas. Conta um pouquinho, Marcão, de onde veio a ideia de fazer newsletters sistemáticas para uso na OPE? Conta um pouquinho. É unir a comunicação, os fatos que estão acontecendo ao processo educativo. O aluno se sente muito mais estimulado a entender o conteúdo quando ele consegue relacionar esse conteúdo com o que está acontecendo à volta dele, na cidade dele, no bairro dele, na comunidade em que ele vive. Então a gente traz o que está acontecendo no mundo dele até a sala de aula para que ele contextualize isso e torne o conteúdo da educação muito mais interessante. E as news? Quando você concebeu, a ideia era trabalhar só nas aulas de OPE ou um professor de história, de geografia pode, de repente, transversalizar com o seu conteúdo? O que você pensou? Olha, como a OPE ela já é multidisciplinar, né? A gente tem experiência de escolas que mostram que ela enriquece todas as disciplinas, porque ela mostra o porquê de aprender as disciplinas, né? Então, as news também elas são multidisciplinares, elas podem ser usadas por diversos tipos de professores, por diversas disciplinas da escola e também numa relação com a família. Isso que é interessante também. A escola ela não fica só na sala de aula, ela pode ser levada até os pais, ela pode ser levada até uma reunião de professores. Por exemplo, você vai falar de alcoolismo, que é um problema sério entre os jovens hoje. Quando morreu Sócrates, jogador, nós fizemos uma news que foi muito sucesso nas escolas sobre o problema do alcoolismo entre os jovens. Ela foi usada na sala de aula, ela foi usada em reunião de professores, ela foi usada por diversos tipos de disciplina e também para os pais, reuniões de pais e via e-mail marketing das escolas para os pais. Perfeito, quer dizer, as news, lembrando, elas podem ser distribuídas na sala de aula, colocadas no mural dos professores. A gente sabe que tem escolas que inclusive imprimem, mandam por carta para cada um dos educadores para que eles se apercebam de temas importantes e também enviadas para as famílias. E assim a OPE fica como um braço de educação familiar. Vamos falar um pouquinho de como é que a gente usa isso na sala de aula. Eu já usei, por exemplo, num varal de ideias. Eu coloquei um varal com um barbante e pus ali com um grampeador, como é que chama? Aquele... Tipo cordel? E coloquei assim com um pregador em varal, né? Ficava um varal de ideias. E coloquei vários temas para trabalhar justamente como o Paulo Freire fala, né? A partir do repertório de interesses dos alunos. E aí cada aluno escolhia um tema e ele tinha que dizer por que aquele tema tocou, de que maneira ele se sentiu sensibilizado com aquele tema. E eram aulas assim muito bacanas, porque os alunos se sentiam assim, agora eu posso falar do que eu quiser. E aí depois a gente fazia uma ata do que a gente aprendeu, do que tinha em comum, e cada um depois ao longo do curso ia explorando de acordo com o seu momento. Conta um pouquinho outras maneiras que a gente pode usar. Ela também, como ela está no portal, né, a gente manda por e-mail marketing para todas as escolas que estão cadastradas e ela fica também no portal. Elas também podem ser usadas de forma virtual. O professor pode criar um grupo numa mídia social e postar todas essas newsletters, inclusive provocando a reflexão que ele quer provocar na sala de aula. Antes da aula. O aluno já participa da discussão antes de entrar na aula e talvez até leve um trabalho em cima daquele tema que ele faça. Quer dizer, aí pode usar o Twitter, o Facebook, um blog da classe, o próprio site da escola. A escola é livre para publicar essa news no site dela, quer dizer, a gente disponibiliza essa arte, né, que está lá no nosso portal também. Então ela tem múltiplas formas. Essa forma que você citou é muito legal, porque é presencial na sala de aula, o aluno participa ali de alguma forma. Pode também projetar numa tela da escola que tem projetor nas salas de aula, tem o PowerPoint, né, o professor pode projetar aquilo, fazer uma leitura coletiva e fazer uma dinâmica em cima da newsletter. A ideia é que o professor crie o que ele acha mais interessante para o contexto dele, né? A gente abre essa possibilidade de uma discussão que tem a ver com uma temática interessante, importante, né? E que potencialize o uso do conteúdo OPE, que já é riquíssimo, né? Sabe que você está falando isso? Eu lembro de um colega que comentou que estava trabalhando justamente a questão da autoestima e usou algumas newsletters que falavam de diversidade, falavam de respeito às diferenças, falavam de inclusão, para aprofundar o tema daquelas aulas. Então a gente pode usar no banco de temas que a gente tem no próprio portal, né, o professor escolher as newsletters que ele quer usar em alguns momentos da metodologia para aprofundar um tema, né? Isso é bacana. Exatamente, e já tem estudos, né, da educomunicação que mostram que quando o aluno exercita o conhecimento através da comunicação, né, ou seja, quando ele comunica, né, usa a comunicação para passar aquilo que ele aprendeu, ele aprende melhor, né, ele assimila melhor o que ele foi educado, né? Então é uma tarefa de educomunicação que já tem provas aí acadêmicas mostrando que isso funciona na prática e que isso
isso torna o aluno mais interessado e aprendendo melhor. Eu lembro que outro dia você me comentou que o grande sonho nosso é que as news também estimulem os próprios alunos a criarem newsletters, né? Conta um pouquinho para o nosso mediador. Exatamente, porque a partir dali ele pode criar a newsletter dele, ele pode criar a realidade dele, ele pode colocar o capítulo dele nessa história, né? É uma forma dele exercer aquilo que ele pode, né? De criar em cima da aula. Afinal de contas, a aula ela não pode ser alguma coisa fechada em si, ela tem que ser uma janela aberta, né? Você fala muito que a escola é ponte, né? A escola não é lugar, né? Então o conhecimento é uma ponte para quê? Para que o aluno tome a atitude dele, para que o aluno faça. Então a newsletter ela provoca, através de uma coisa que o aluno vê na realidade dele, fazer com que ele traga também alguma coisa para acrescentar. Então vou falar de diversidade. Cada aluno tem uma realidade. Perfeito. Somos todos diferentes. Cada aluno tem algo a acrescentar no tema diversidade. Se todos trouxerem a sua realidade, vai ensinar ao grupo que a diferença faz parte da vida e que é importante a gente respeitar todas as diferenças. Perfeito. Eu vou finalizar deixando justamente um gancho com isso que o Marcos falou. A escola tem que ser uma ponte para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um futuro sustentável, para uma existência autêntica, sadia e feliz. Isso eu aprendi com a Eliana que é a mantenedora, diretora-geral do Colégio Guilherme Dumont Villares. Ela sempre falava, Léo, as aulas de Projeto de Vida têm que enaltecer a vida, o viver nas suas diversas nuances. A escola nunca pode ser um lugar, que o aluno vai lá, o seu espírito morre. Tanto que ela falava muito, o mais importante no curso Projeto de Vida é desenvolver o espírito empreendedor. Se você pudesse finalizar deixando uma mensagem, uma palavra de incentivo para o nosso mediador. Bom, eu trabalhei em comunicação por muito tempo, trabalhei em jornal, trabalhei em jornalismo e hoje na educação eu encontrei o melhor caminho para a comunicação transformar vidas. Eu acho que a gente tem que pensar na comunicação e na comunicação na educação como um tripé, né? Informar, ajudar a formar e possibilitar o transformar. Eu acho que esse é o tripé que a gente nunca pode deixar de se sustentar sobre ele para buscar pessoas que possam fazer um mundo realmente melhor. Que legal! Esse é o Marcos Brogner, um abraço para você e um lindo curso, que é o que os nossos alunos merecem e o que você principalmente merece, a certeza de um trabalho bem feito e transformador. Um abraço!